Olá, me chamo Tauana e nesse vídeo vou resolver com vocês alguns exercícios de razão e proporção selecionados das provas mais recentes da VUNESP. Exercício 1. Uma empresa precisa enviar 140 unidades de certo produto para seus clientes. Ao final do dia, a razão entre o número de unidades enviadas e o número de unidades não enviadas era 4/3. O número de unidades que ainda não foram enviadas é... Então, aqui a gente precisa usar uma letra auxiliar para o número de unidades enviadas e para o número de unidades não enviadas. Vamos chamar de X o número de unidades enviadas. E de Y o número de unidades não enviadas. Então, dessas 140, ou ela foi enviada ou não foi enviada. Daqui a gente já tira a primeira informação de que x mais y é igual a 140. Essa palavra entre é muito importante porque a primeira informação após o entre é o numerador da fração. Então, o numerador é o número de unidades enviadas, que é o x. E o denominador é o número de unidades não enviadas, que é o y. Isso é igual a 4/3. Como aqui a gente tem uma igualdade de frações, esse exercício é um exercício de proporção. E o enunciado pede o número de unidades que ainda não foram enviadas. Quanto vale o y? Isso que ele quer saber. Dessa primeira relação, a gente consegue isolar ou o x ou o y. Como ele quer saber qual é o valor de y, compensa a gente deixar isolado o x, porque a gente já vai encontrar o resultado do y direto. Então, dessa relação, a gente tem que x é igual a 140 menos y. Substituindo esse valor de x aqui no numerador, 140 menos y dividido por y é igual a 4/3. Se esse 3 está dividido, ele passa multiplicando. Então, 3 vezes 140 menos y dividido por y é igual a 4. Se esse y está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 3 vezes 140 menos y é igual a 4y. Aqui a gente faz a distributiva do 3. 3 vezes 140 é igual a 0 vezes 3, 0. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 420 menos 3y é igual a 4y. 420, 3y está subtraindo, então ele passa somando. É igual a 4y mais 3y. 420 é igual a 4y com mais 3y é 7y. E esse 7 está multiplicando, ele passa dividindo. 420 dividido por 7 é igual ao y. 420 dividido por 7. 7 vezes 6 dá 42. Desce esse 0, coloco o 0 aqui. Então, a gente encontrou que o y vale 60. Que é exatamente o que o enunciado está perguntando. Qual é o valor de y, que é o número das unidades que não foram enviadas? Alternativa E, 60. Exercício 2 da VUNESP de 2019. Um motorista vai da cidade A para a cidade D, passando pelas cidades B e C, cujas distâncias em quilômetros estão indicadas na figura. Sabendo que a distância entre a cidade A e B é 1/4 da distância entre a cidade A e D,
Então, a distância em quilômetros entre a cidade A e C é... O que ele quer saber é quanto que vale esse pedacinho. Se a gente tem que esse pedacinho aqui é 1/4 de D e que daqui até aqui tem 120 quilômetros e tudo vale D, então a gente precisa montar essa expressão. Esse pedacinho mais 120 quilômetros é igual a D. Como essa fração é menor do que 1, eu vou passar esse termo para o lado direito da equação. Então, 120 é igual a D menos 1/4 de D. Aqui a gente consegue colocar essa letra D em evidência. E aí, quem está multiplicando D? Aqui é 1. 1 menos 1/4 D. Para resolver 1 menos 1/4, vamos resolver aqui do lado. A gente precisa fazer assim. O MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, 1. 4 menos 1 dá 3 sobre 4. Então, 120 é igual a 3/4 de D. Esse 4 está dividindo, passa multiplicando. 120 vezes 4 é igual a 3D. E esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 120 vezes 4 dividido por 3 é igual a D. Eu ainda não multipliquei o numerador porque dá para simplificar com o denominador. 120 dividido por 3 é 40. 40 vezes 4 é igual a D e 40 vezes 4 é 160. Isso quer dizer que essa distância entre A até D é igual a 160 quilômetros. 1/4 de D é igual a 160 dividido por 4, que é igual a 40 quilômetros. E esse pedacinho tem 50 quilômetros, então a distância de A até C é 40 mais 50, que é igual a 90 quilômetros. Alternativa E. Exercício 3 da VUNESP de 2018. Em um concurso para os cargos A e B, a razão entre o número de candidatos inscritos para o cargo A e o número de candidatos inscritos para o cargo B é 4/5. Se nesse concurso o número de candidatos inscritos para o cargo B supera em 420 o número de candidatos inscritos para o cargo A, então é correto afirmar que o número total de candidatos inscritos é... Já vou até colocar aqui que a pergunta é A mais B igual a quanto? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nessa palavra entre, porque a primeira informação que aparece é o numerador e a segunda informação que aparece é o denominador. Então, A dividido por B é igual a 4/5. A segunda relação que a gente consegue tirar do enunciado é que o número de candidatos inscritos para o cargo B supera 420 do número de candidatos inscritos para o cargo A. Então, ele é 420 mais A. Esse exercício ele é um exercício de proporção, porque tem uma igualdade entre duas razões. Então, usando essa relação aqui nessa igualdade entre razões, A dividido por B, que é 420, mais A, isso é igual a 4/5. Se esse 5 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 5 vezes A dividido por 420 mais A é igual a 4. E 420 mais A está dividindo, então ele passa multiplicando entre parênteses, porque aqui tem uma soma. Então, 5 vezes A é igual a 420 mais A vezes 4.
E para resolver o lado direito, a gente precisa distribuir a multiplicação do 4. Então, 5A é igual a 420 vezes 4 mais 4A. Se 4A está somando, ele passa subtraindo para o outro lado. Então, 5A menos 4A é igual a 420 vezes 4. 0 vezes 4 dá 0. 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 4, 16. 1680. 5A menos 4A é igual a A. Então, o número de candidatos inscritos para o cargo A é igual a 1680. Sabendo disso, a gente consegue encontrar quanto que vale B, porque B é 420 mais 1680. B é igual a 1680 mais 420. 0 mais 0 dá 0. 8 com mais 2 dá 10. 6 mais 4 dá 10, com mais 1, 11. 1 mais 1, 2. Então, 2.100 pessoas se inscreveram para o cargo B. Como que ele quer saber? É a soma de A mais B? Então, a gente precisa fazer 2.100 mais 1.680. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. 1 mais 6 dá 7. E 2 mais 1 dá 3. A mais B é igual a 3.780, alternativa A. Exercício 4 da VUNESP de 2018. 2 colaboradores foram convocados para conferir o lançamento de notas fiscais arquivadas em 80 caixas e guardadas em um arquivo morto do setor de compras. Ao final da conferência, verificou-se que o primeiro colaborador conferiu 3/5 do total de caixas e o segundo conferiu o restante das caixas. Dessa forma, o número de caixas conferidas pelo segundo colaborador é... Aqui, para ficar mais simples, vamos usar a barra. Desenhei essa barra e dividi em 5 quantidades iguais, porque o denominador da fração é 5. E, para ficar mais fácil de a gente entender, o primeiro colaborador, ele conferiu 3 partes de 5. Então, ele conferiu essa parte e essa parte. E o segundo colaborador conferiu o restante das caixas. Então, o segundo colaborador conferiu essa parte. E essa parte é igual a 2 dividido por 5. É 2 partes de 5. Se a gente dividir 80 por 5, vai dar 5 cabe uma vez dentro de 8 e sobra 3. Desce o 0, 5 cabe 6 vezes dentro de 30 e sobra 0. Então, significa que cada um desse pedacinho corresponde a 16 caixas. Dessa maneira, o número de caixas conferidas pelo segundo colaborador é 16 mais 16, que é igual a 32. Aqui a gente já matava o exercício. Mas eu fiz tudo isso para explicar porque quando se trata de um exercício desse jeito, a maneira mais rápida de resolver é fazer o seguinte: 1 menos 3/5 de 80. Esse 1 veio da onde? Esse 1 corresponde à barra inteira. Ele é 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, 5 dividido por 5. Menos 3/5, que foi o que já foi conferido pelo primeiro colaborador. A gente quer saber quanto que o segundo colaborador conferiu e o segundo conferiu o restante das caixas. Por isso que é 1
menos 3/5. Vezes 80, porque 80 é o número total de caixas. Para resolver essa subtração, como tem o mesmo denominador, basta a gente subtrair os numeradores. Então, aqui vai ficar 5 menos 3. Se os denominadores são iguais, pode unir essas frações. 5 menos 3 dá 2. Coloca o denominador que é 5 vezes 80. 2 vezes 80 é 160. Dividido por 5 é igual a 160. Dividido por 5, 5 cabe 3 vezes dentro de 16 e dá 15. Sobra 1. Desce o 0, 5 cabe 2 vezes dentro de 10 e dá 10 com o resto 0. Então, fazendo essa continha, a gente chegaria nas 32 caixas, que é o mesmo resultado que a gente chegou com esse primeiro raciocínio. Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque esses exercícios, eles são considerados exercícios fáceis, e é aqui que a gente pode garantir um acerto a mais nessa parte de razão e proporção. Exercício 5 da VUNESP de 2019. Carol e Laura disputaram um jogo de perguntas e respostas, no qual o participante ganha 3 pontos por resposta correta, perde 2 pontos por resposta errada e perde 1 ponto por pergunta que não responder. Sabe-se que Carol teve 9 respostas corretas, 8 respostas erradas e deixou 3 perguntas sem respostas, enquanto Laura teve 10 respostas corretas, 6 respostas erradas e deixou 4 perguntas sem respostas. A razão entre as pontuações finais de Carol e Laura nesse jogo foi... O que ele quer saber? A razão entre... A primeira informação é o numerador e a segunda informação é o denominador. Para calcular essa razão, a gente precisa saber a pontuação da Carol e da Laura. Então, a pontuação da Carol. Ela teve 9 respostas corretas, então 9 vezes 3 pontos. 8 respostas erradas, ou menos 8 vezes 2 pontos. E esse menos é por causa que ela perde 2 pontos por resposta errada, da mesma forma que ela perde 1 ponto por pergunta sem responder. E ela deixou 3 perguntas sem respostas, então ela perdeu 3 vezes 1 ponto. Isso é igual a 9 vezes 3 dá 27, menos 8 vezes 2 dá 16, menos 3 vezes 1 dá 3. 27 menos 16 dá 11, menos 3 é igual a 8. E a da Laura agora? A Laura teve 10 respostas corretas, então 10 vezes 3, menos 6 respostas erradas, menos 4 perguntas sem respostas. 10 vezes 3 dá 30, menos 6 vezes 2 dá 12, menos 4 vezes 1 dá 4. 30 menos 12, 18, menos 4 é igual a 14. Então, a pontuação da Carol foi 8 e a pontuação da Laura 14. Só que a gente não vai encontrar essa resposta aqui nas alternativas, porque a gente precisa simplificar essa fração. Os dois números são pares, então 8 dividido por 2 dá 4 e 14 dividido por 2 dá 7. 7 já é um número primo, então não tem mais como simplificar essa fração. A resposta é a D, 4/7. Como a gente teve que calcular a razão entre a pontuação da Carol e da Laura, esse exercício é um exercício de razão. Exercício 6 da VUNESP de 2019. Uma dívida de valor igual a N reais foi totalmente paga, sem acréscimos de juros, em 3 parcelas, A, B e C,
de valores diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, respectivamente. Se o valor da parcela A foi 7.000, então o valor de n é igual a... Esse exercício ele é um exercício de proporção e ele já é considerado um exercício mais difícil porque tem que entender certinho o que o enunciado está dizendo. Então, indo por partes, o valor da dívida é n. E ela foi totalmente paga em 3 parcelas, A, B e C. Então, o valor total da dívida é a soma das parcelas. E é isso que ele quer saber no final. O valor de n é igual a... Para isso, a gente vai ter que calcular o valor de cada parcela e ele dá as informações de que a parcela A é diretamente proporcional a 2, a parcela B é diretamente proporcional a 3 e a parcela C diretamente proporcional a 4. Isso quer dizer que A dividido por 2 é igual a B dividido por 3, que é igual a C dividido por 3. Mas como raios eu cheguei nessa relação de igualdade? Aqui eu vou explicar um pouquinho diferente para a gente ver que isso de fato é o que o enunciado quer dizer. Para isso eu vou usar a regra de 3. A regra de 3 nada mais é do que uma proporção. Ele diz que A é diretamente proporcional a 2. Então, A está para 2, assim como B está para 3, assim como o C está para 4, respectivamente. Se a gente inverter essa ordem dos números, vai dar errado. Então, para a gente aplicar a regra de 3, a gente geralmente aplica de 2 em 2, né? Vamos começar com esses dois aqui, ó. Se A está para 2, assim como B está para 3, a gente precisa multiplicar em cruz. Então, 3A é igual a 2B. Esse 3 ele está multiplicando, então ele passa dividindo. A é igual a 2B dividido por 3. E esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo para o lado esquerdo. A dividido por 2 é igual a B dividido por 3. Então, essa relação aqui é uma relação que torna essa sentença verdadeira. Agora, fazendo a relação dessas duas de baixo aqui, vou fazer aqui do ladinho. B está para 3, assim como C está para 4. Multiplicando em cruz, 4B é igual a 3C. Se esse C está multiplicando, passa dividindo, 4B dividido por 3 é igual a C, e se esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. B dividido por 3 é igual a C dividido por 4. Essa é a igualdade que torna essa segunda parte verdadeira. Aqui a gente tem que A dividido por 2 é igual a B dividido por 3, mas B dividido por 3 é igual a C dividido por 4. Portanto, A dividido por 2 é igual a B dividido por 3, que é igual a C dividido por 4. Então, essa é a maneira de pensar para a gente conseguir chegar nisso daqui. Isso é prática, por isso que eu consigo identificar apenas lendo o enunciado que isso quer dizer isso daqui. Mas, para vocês não errarem na hora da prova, compensa gastar 1 ou 2 minutinhos a mais para fazer essa dedução e não errar exercícios desse tipo. Então, vamos lá. Se o valor da parcela A foi 7.000, então eu tenho que 7.000 dividido por 2 é igual a 3.500. E 3.500 é igual a B dividido por 3, que também é igual a C dividido por 4. Aqui a gente vai encontrar o valor do B e aqui a gente vai encontrar o valor do C. B é igual a 3.500 vezes o 3. Então, B é igual a...
0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, com mais 1, 10. B vale 10.500. E o C, ele vale 3.500 vezes 4. C é igual a 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 4 dá 0, 5 vezes 4 dá 20, sobe 2, 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Então, o valor da parcela C é igual a 14.000. E N, que ele quer saber, é o valor da soma das 3 parcelas. Então, 14.000 mais 10.500 mais 7.000 é igual a N. 0 mais 0 mais 0, 0. Aqui 0, aqui 5. 4 mais 7 dá 11, sobe 1 e aqui dá 3. Então, N é igual a 31.500. Alternativa B. Esse exercício, ele é um exercício de proporção e ele trata da igualdade entre mais razões, né? Então, aqui é a primeira igualdade e aqui é a segunda igualdade. E como eu falei para vocês, exercícios de proporção sempre dá para resolver por regra de 3, porque é a mesma coisa. Quando você calcula uma regra de 3, você está calculando uma proporção. Então, fica a dica. Caso você tenha dificuldade em organizar as informações do enunciado por meio de razões, você pode organizar as informações do enunciado por meio de uma regra de 3, que vai dar na mesma. Exercício 7 da VUNESP de 2019. Para participar de um processo seletivo para determinado cargo público, inscreveram-se homens e mulheres, num total de 325 pessoas, sendo a razão entre o número de mulheres e o número de homens igual a 5/8. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres inscritos para esse concurso é igual a... A primeira coisa que a gente sabe é que homens mais mulheres é igual a 325 pessoas. E a razão entre o número de mulheres e o número de homens é igual a 5/8. O que ele quer saber é a diferença entre o número de homens e o número de mulheres. Então, aqui dessa primeira relação, ou a gente isola o H ou a gente isola o M, substitui aqui nessa igualdade de razões, que nada mais é do que uma proporção, encontra um dos valores, aí volta, substitui o valor na primeira relação que a gente encontrou, encontra o segundo valor e faz um menos o outro. A gente já resolveu um exercício desse tipo antes, e esse exercício ele é considerado nível médio de proporção. Então, aqui eu vou isolar o H. H é igual a 325 menos M. E aqui eu vou resolver que M dividido por o H, que é 325 menos M, igual a 5/8. Esse 8 está dividindo, passa multiplicando. 8M é igual a 325 menos M está dividindo, então passa multiplicando entre parênteses, porque aqui tem uma operação matemática. 325 menos M vezes 5. Para resolver esse lado, a gente precisa aplicar a distributiva da multiplicação do 5. Então, 8M é igual a 325 vezes 5 menos 5M. Esse 5M está subtraindo, ele passa somando. Então, 8M mais 5M é igual a... Vamos fazer essa multiplicação de cabeça. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2.
5 vezes 2 dá 10, com mais 2, 12 e sobe 1. 5 vezes 3 dá 15, com mais 1, 16. E aqui vai dar 13m. Esse 13 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, m é igual a 1.625 dividido por 13. M é igual a 1.625 dividido por 13. 13 cabe uma vez dentro de 16 e sobra 3. 13 cabe duas vezes dentro de 32 e dá 26. 2 menos 6 não dá, então pega emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 12. 12 menos 6 dá 6, 2 menos 2 dá 0 e desce esse 5. 13 cabe 5 vezes dentro de 65 e 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, com mais 1, 6, resto 0. Portanto, M é igual a 125. 125 mulheres se inscreveram para esse processo seletivo. Então, o número de homens que se inscreveram é 325 menos 125. 325 menos 125 é igual a 200. 200 homens se inscreveram para esse processo seletivo, mas a pergunta do enunciado é a diferença entre o número de homens e o número de mulheres inscritos nesse concurso. Então, 200 menos 125 é igual a 75. Alternativa E. Exercício 8 da VUNESP de 2019. Ao medir com uma régua em um mapa, identificou-se que a menor distância entre duas cidades A e B é 12 centímetros. Se a razão entre as medidas existentes no mapa e real na mesma unidade é 3 dividido por 350.000, então é verdade que a real menor distância em quilômetros entre essas duas cidades é de... A primeira informação é a medida do mapa. Então, no mapa tem 3 centímetros. E a segunda informação é a medida real. Como ele está falando que as duas informações estão na mesma medida e a gente sabe que a do mapa é em centímetro, essa medida real aqui, de 350.000, ela também está em centímetro. E ele está pedindo a resposta em quilômetros. Então, aqui já compensa a gente deixar essa informação de centímetros para quilômetros. E para isso, a gente precisa transformar o denominador em quilômetros. Então, quantos quilômetros é igual a 350.000 centímetros? Eu vou fazer com vocês como eu faria na prova, porque eu não tenho decorado essa relação de cabeça, mas eu sei que 1 quilômetro é 1.000 metros, e eu também sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. Quanto vale 1.000 metros em centímetros? Se a gente multiplicar por 1.000, os dois lados, a gente tem que 1.000 metros é igual, multiplicar por 1.000 é acrescentar 3 zeros. Então, 0, 0, 0 e repete esse daqui, 100.000 centímetros. E aqui eu tenho, então, que 1 quilômetro, que é igual a 1.000 metros, vale 100.000 centímetros. Mas eu preciso saber quando que é 350.000 centímetros. Para resolver isso daqui, a gente pode usar a regra de 3 ou deixar em forma de duas razões e resolver como uma proporção. As duas formas de resolução são idênticas,
Porém, a forma de montar é um pouco diferente. Então, eu vou deixar as duas aqui só para vocês terem mais ferramentas de cálculo. A primeira é por regra de 3. Então, 1 quilômetro está para 100.000 centímetros. Então, 350.000 centímetros vale x. Aqui a gente multiplica em cruz. 100.000. X é igual a 350.000. X é igual a 350.000 dividido por 100.000. Pode cortar esses 3 zeros, esse daqui. E 35 dividido por 10 é 3,5. Ou, para deixar na forma de proporção entre duas razões, 1 dividido por x é igual a 100.000 dividido por 350.000. Para resolver, tem que usar o mesmo raciocínio de multiplicação em cruz, mas é porque se o x está dividindo, ele passa multiplicando. Se 350.000 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 1 vezes 350.000 é igual a 100.000 x. Isso daqui está multiplicando, passa dividindo. 350.000 dividido por 100.000 é igual a x. Aqui a gente já resolveu que dá 3,5 e chegamos exatamente na mesma resposta, porque as duas resoluções são iguais. Isso tudo para a gente vir aqui e continuar o nosso exercício. Isso daqui foi um paralelo, só para a gente descobrir quanto que vale 350.000 centímetros para quilômetros. Então, a nossa razão é 3 centímetros para 3,5 quilômetros. Tem problema aqui ser uma unidade de medida e aqui ser outra? Não tem problema, porque na hora que se você for resolver isso daqui, você vai ter que converter de novo para centímetro para fazer a divisão. E o que o enunciado pede é para a gente encontrar quanto que vale 12 centímetros desse mapa na medida real em quilômetros. E para resolver, a gente precisa multiplicar em cruz. Então, 3y é igual a 12 vezes 3,5. Y é igual a 12 vezes 3,5 dividido por 3. Por que eu não resolvi a multiplicação primeiro aqui no numerador? Porque antes de resolver, eu consigo simplificar 12 com 3. E isso vai me fazer ganhar tempo. 12 dividido por 3 dá 4. E agora eu só tenho que fazer uma conta de multiplicação, que é 3,5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2, 14. E aqui tem que fazer o ajuste dessa casa decimal. Então, y é igual a 14 quilômetros. Alternativa B. Esses foram os 8 exercícios que eu separei de razão e proporção. Eu tentei mostrar várias formas de resolução para te provar que vão chegar no mesmo resultado e você pode ficar à vontade para escolher a forma que é mais confortável para você. Se esse vídeo te ajudou e você acha que pode ajudar algum amigo, então compartilha com ele. E um abração para você que está acompanhando as minhas aulas de preparatório para provas da VUNESP. Espero você na próxima aula também. Muito obrigada!